Quarta-feira, nosso primeiro, não, segundo, né, vlogzinho que a gente vai fazer aí, que é, deixa eu fechar a porta aqui, que vamos estar explicando aí, mostrando para vocês a reforma aqui no escritório do Dr. Cristiano aqui, né, tem alguns outros companheiros aqui também. Então, esse é o conteúdo que a gente vai estar mostrando para vocês, como que é o dia a dia das empresas que são nossos clientes e tudo mais. Né? A gente vai estar mostrando a evolução dela, o antes e depois do nosso trabalho. Né? Até mudar aqui para vocês verem. Vou mudar com a outra câmera aqui. Aqui, ó, doutor Cristiano. Bonito, né? Vou entrar aqui, acho que deixou aberto para ele deixar aberto. O espaço do homem. Isso, ó. E mostrar para vocês, né, aqui mais ou menos como vai funcionar. Acho que ele tá em ligação ali, ó. Ele tá em ligação ali. Então, vamos mostrar mais ou menos como funciona, como vai ser, né, esse antes e depois aqui com as empresas que são nossos parceiros. Isso não são todas, tá? Não são todas que permitem, né, esse tipo de conteúdo, mas as que permitirem a gente vai estar criando sempre. Olha o homem aí, ó. E aí, doutor? Tudo bom? Tudo bem? Ó, vou colocar essa laperinha pra gente Bater um papo? bater um papinho aí rapidinho. Vamos entrar. Bom, agora a gente vai bater um papo para vocês entenderem qual é a proposta, né? Eu explicando um pouquinho no início do vídeo, qual a proposta, né, de mostrarmos aqui de fato o antes e depois que vai ser. E algum dos nossos clientes, o Dr. Cristiano, foi um dos que autorizou a gente gravar esses conteúdos, mostrar próximo de vocês como será a evolução do escritório dele a partir do momento que a gente que nós começarmos a prestar os serviços para ele. Bom, doutor Cristiano, vamos bater um papo breve, né? Tudo bem, Richard? Como é que E o você senhor, tá? como você está? Tudo bem, graças a Deus. Amém, doutor. Então, assim, eu estava explicando pro pessoal, não são todos, mas o doutor, ele aceitou o desafio. Eu falei, vamos mostrar mais próximo, né, até dos seus clientes e dos futuros clientes que vão vir aqui pro escritório, mostrar essa proximidade que eles podem ter, né, de ver o dia a dia aqui do escritório, e a gente gravar esse tipo de conteúdo e até mostrar a evolução no digital aqui de como vai ser o escritório. E desde já agradeço pelo senhor aceitar né, esse desafio aí, que espero que não seja tão difícil, né? Seja. Doutor é uma pessoa que me corrige muito, mas a gente está essa comunicação informal que fazemos, a gente acaba, né, mas a gente tem que... Mas, primeiramente, eu que agradeço aí estar participando desse desafio, que também é um desafio para você e para mim muito mais, porque eu não vivo, né, nesse mundo digital, né? Estou tentando me adaptar. Dentro o meu escritório aqui é um escritório que ainda ele não é um escritório digital, né? É um escritório totalmente físico. E dentro da proposta que você me fez, eu achei interessante, até porque a gente precisa evoluir conforme a tendência do mercado exige. Mas eu digo muito pessoal que às vezes também é interessante, né? Porque o senhor e esse toque mais presencial, acho que é algo que também transmite um pouco mais de profissionalismo. Não que o digital ele não transmite, mas também o cliente ele se sente um pouco mais seguro, né? Digamos assim. Eu vejo que assim, o Richard, o contato pessoal, o contato físico, ele é muito importante. Porque, assim, dentro do escritório, só vai te procurar quem tem problema. Sim. A maioria das vezes é isso que acontece. Então, quando a pessoa ela entra no escritório, ela senta de frente para um advogado, ela se sente acolhida. Sim. Isso acontece muito com os médicos também. Por que o médico usa o jaleco branco? Porque o branco ele dá um ar de paz. Sim. Então, quando a pessoa está doente e ela vê um médico
e com o jaleco branco, ela se sente mais protegida. Dá uma sensação de que as coisas vão passar a dar certo para ela. Sim, sim. E eu quis trazer um pouquinho nesse formato, porque, assim, eu acho que algo em pé, né? Algo vai ficar tão legal. Então, por isso que eu já falei, pô, já vamos sentar aqui rapidinho, né? A gente aproveitou o corte aí, mas também explicar um pouquinho como que funciona a questão, né? Que eu trabalho já há alguns anos na área da saúde e quando eu vinha conhecer o Dr. Cristiano, eu expliquei um pouco para ele que praticamente a OAB e o CREMESP elas funcionam quase na mesma dinâmica. Por quê? Ambos eles têm um órgão regulador, né, que a OAB é dos advogados e o CREMESP que é para os médicos e para as clínicas também, né, hospitais, etc. E algo que os dois eles têm umas certas regras, né, que a internet hoje, graças a Deus, estão criando algumas regras, inclusive até a dos influenciadores, porque hoje muita gente ela acaba divulgando algo e essa responsabilidade não cai para ela, né? No caso, para o senhor, né? Se o senhor falar algo na internet, tem a OAB para, digamos assim, para te punir. Sim. Tem um CREMESP para punir o médico, a clínica, né? Tem o órgão regulador ali que, né, ele sempre vai estar auditando essas situações, né? Eu explico um pouco sobre a questão que o marketing em si, né? Eu falo para essas duas áreas, elas são bem parecidas porque esses profissionais, eles não podem, por exemplo, falar que, por exemplo, o médico ele não pode falar para você, ó, eu fiz essa pessoa andar, por exemplo, um paraplégico, falar assim, ó, eu fiz essa pessoa andar. Ele não pode, por exemplo, fazer uma propaganda disso, mas ele pode sim mostrar o feedback daquela pessoa. A mesma coisa o advogado. O advogado ele pode mostrar o feedback de algum cliente dele de algum processo que teve êxito. Ele pode mostrar. Ele nunca pode falar assim, ó, esse aqui eu consegui fazer, deu êxito, qualquer outro. Não, né, doutor? A Explicando um gente, pouquinho essa a parte. gente tem o nosso código de ética, né? Onde qualquer propaganda que o advogado ele faça, se tentando captar o cliente, né, de uma forma direta, vem aqui no meu escritório, isso é dado como concorrência desleal. Então, assim, nós não podemos fazer isso. Nós podemos sim orientar, né, Dar informação. dar informações, né, mostrar as nossas qualificações, né, e quanto a isso, a OAB ela não tem essas restrições. Né? Mas eu acho bacana, até para não vulgarizar a Sim, profissão, né? com certeza. Porque existem pessoas que não têm limite. Então, eu vejo que isso é importante. Não, com Muito certeza, importante. doutor. E já também aproveitando previamente para o senhor também se apresentar, né? O doutor Cristiano aí tem cara de novinho, já tem 22 anos aí para mais, né, doutor, de São 22 experiência anos aí. de experiência, né? Quando nós começamos, começamos no físico, né? Ainda o processo ele era físico, ele não era digital. Então, assim, sinto muita saudade do físico, né? Porque nós tínhamos o contato com as pessoas, né? Os serventuários, e isso hoje Mudou, né? mudou, Né? morreu. Completamente. E depois da pandemia ficou muito pior, né? Porque hoje até as audiências, a maioria das audiências hoje são Videoconferência, por né? videoconferência, então ficou. Mais maleável, mas ao mesmo Mas tempo eu acho perdeu que um pouco a essência, né? perdeu a essência. Eu achei que ficou um pouco frio. Tem um lado bom? Tem. Por exemplo, antes você tinha um prazo para cumprir, que se você tivesse no último dia e você não protocolasse até às 19 horas, você estaria na roça, você perdeu o teu prazo. Né? E hoje não, hoje você tem até a 0 hora. Não, melhor.
corrigindo, até às 23, 23h59. Até às 23h59 ainda é dia. Então, isso é bom, sim, né? né? Mas, por exemplo, é engraçado que hoje eu não uso caneta, né? Hoje nós usamos É só. tudo certificado digital para lá, já para cá. Então, assim, antes a gente tinha que fazer a questão de ter uma boa Sim, caneta, de então, ter né? uma caneta. Hoje em dia, praticamente, não se usa caneta. Isso a gente vê, né? Alguns detalhes do escritório do doutor sempre tem uma canetinha, né? Mostrando, assim. Eu falo muito no diminutivo, né? O pessoal que me conhece, né? Fala muito as coisas no diminutivo, mas assim, sempre uma caneta exposta, porque também eu acho que isso também acho que é o, digamos que é o embrião do advogado, né? É Sim, a sim, caneta, a né? caneta, o O livro, né? livro. Eu ainda sou conservador, né? Eu gosto muito de ter ainda livros dentro do Ah, escritório. isso também dá um charme, né? Sim, sim, eu acho que Não só o charme, né? mas eu acho que isso também faz parte da essência do Sim, advogado, né? Livros. Você imagina você entrar no escritório de advocacia onde não não tem tem um livro. livro? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Teve uma situação com o doutor que eu fui pesquisar no chat GPT, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Ele foi no livro. Eu até falei, pô, doutor. Ele, não, vou aqui no livro. Ah, Ele achou lá no é livro e verdade. o chat GPT me deu. Ele, tá vendo aí, eu sou mais rápido que o chat GPT, ó. É verdade. Eu ainda sou conservador. Eu ainda Não, isso é interessante. sou do livro, né? Isso é interessante. É, como eu te falei, hoje os advogados recém-formados, né, não estão acostumados mesmo com a tela. Sim, Eu uso a tela mesmo só para trabalhar mesmo, para fazer o meu trabalho de petição, mas eu sim, ainda sim. eu consulto em livros. Não, com certeza, Algumas doutor. Eu coisas acho eu que ainda consulto em livros. acho algo interessante e de real valor, porque você ali tá buscando em algo que fisicamente não tem como mudar, né? É, Aí, às vezes, a internet aí acaba alterando, dependendo do site, né? Às vezes a pessoa acha que que é um site confiável e não é, e pode mudar alguma vírgula sim, ali e muda sim, totalmente, sim, o né? O contexto. contexto né? Que, inclusive, né, já aproveitando, já criamos aí pro doutor, né, um podcast que é o contexto, né, para vocês verem. O contexto, ele realmente, ele tá em tudo, né? Porque se você parar para ver, o contexto, ele de fato é algo fundamental, né, doutor? Sim, sim. A gente tem um slogan que fala: traga o texto Isso, que nós te damos o discutimos o texto. contexto. Né? Às vezes o contexto ele é muito importante, porque ele vai falar realmente daquilo que você precisa. Não ficar Né? te Ele vai te enrolando aí. trazer, ele vai te trazer realmente é, O contexto, a informação que você realmente precisa dentro do mas texto. precisa, né? Mas precisa, né? E já pulamos para a parte de rede social, que esse vídeo vai ser um vídeo mais, digamos assim, um vídeo que vamos apresentar mais o doutor, né? E previamente algumas dificuldades que ele tem no digital, porque o doutor nos procurou, né? Na questão, na real, assim, eu procurei o doutor e a gente acabou já, né? Falando já de algumas outras questões que também temos algum certo conhecimento e meio que casou, né, doutor? Casou, é isso, Casou, isso. né? É um projeto que eu acredito que dê muito certo. A gente já vem pensando nisso há muito Sim. tempo, né? Mas faltou ainda colocar realmente a energia, colocar a prática, mas eu acredito que agora seja o Sim, momento, não, né? agora é o momento, até já aproveitando também sobre esse gancho, é o que as pessoas acham que a empresa de marketing ela vai fazer o milagre. Não é, se você não tiver a constância, também não tiver o objetivo de fato, né, que é um pouco que a gente também vai discutir hoje aqui, nesse episódio, algumas metas. Se você não tiver um objetivo a alcançar, como você, no meio do caminho, você vai saber se você está errando ou acertando, né? Porque a gente pode falar, vamos fazer conteúdo, tá, mas qual que é a ideia? É, é atingir o quê? É fazer o quê? Entendeu? Então tem muitas pessoas que cometem esses erros achando que a internet é só você fazer que ela vai vir o resultado É por si que o só. retorno vai vir Não. imediato, não. Não só Às vezes imediato, é né? a longo prazo, né? Sim, entendeu? Porque é a longo prazo que, né, a gente até comentando um pouco antes, a gente consegue trocar a roda no meio do caminho. O carro andando, a gente consegue trocar a roda. Porque são detalhes que identificamos no planejamento e no processo, que é onde a gente
consegue adaptar conforme o mercado também está pedindo e conforme também, às vezes, a nossa personalidade seja uma para uma base de clientes. E as pessoas acham que não, que eu vou conseguir abranger tudo. Não. A doceria ali da esquina, ela tem um nicho. Ela é doceria, como outras confeiteiras são e tudo mais, só que ela tem um nicho específico. Por exemplo, às vezes o brigadeiro dela é o que ela realmente ali, é o produto isca dela. E da outra é o bolo, entendeu? Porque ela tem uma facilidade de produzir mais aquele bolo e essa tem a facilidade de produzir o brigadeiro. Então, a estante de produto dela vai ser o brigadeiro, a estante da outra vai ser o bolo, porque ela tem uma facilidade de fazer aquele produto. Mesma coisa, a gente vamos adaptar isso para o direito. O doutor, ele tem uma especialização. Então, a especialização dele vai puxar o quê? Um tipo de cliente. Então, isso eu acho interessante as empresas, elas olharem para isso. Qual é o meu público? Qual é o meu nicho? Ah, mas isso daí é conversa de quem de agência, por isso que não somos uma agência, nós somos uma assessoria, porque é realmente isso que é o nosso papel. Nosso papel é fundamentar você, né? Até puxando a questão do contexto, é trazer para você de fato o que o mercado ele exige, como vamos executar. Então a gente cria todo um mapa, né? Isso até foi uma das milhares de conversas que a gente teve com o doutor, e foi milhares mesmo, né, doutor? Milhares, é. De como iríamos Caminhar. caminhar e criar esse planejamento, né? Porque eu falo, não é algo que, mas a pessoa tal tá fazendo de um jeito, a outra pessoa esquece, cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu público, enfim. Já vamos puxar pro gancho de rede social, doutor. Quais foi as maiores dificuldades, digamos assim, no digital que o senhor entende que o seu escritório aqui, ele teve algumas dificuldades durante esses anos que se passaram? Sim. Richard, eu advogo já há 22 anos e te confesso que eu sempre fui muito resistente às redes sociais, né? Eu venho mexendo hoje posto algumas coisas, muito poucas no Instagram, né? Não tenho essa intimidade, Sim. não tenho essa intimidade. E assim, dentro do que eu venho acompanhando na evolução do digital, eu vejo que hoje, por incrível que pareça, até o meu segmento, né, na área jurídica, como advogado, está muito forte o digital. Então, tem algumas pessoas que eu acompanho que costumam dizer até o seguinte: quem não está no digital não está no mundo. Hoje, Não está no mundo. Então, assim, eu resisti bastante em tentar manter o meu escritório naquela forma nos padrões, né? Os tradicional, padrões tradicionais. Né? meio que arcaica, né, no sentido de atender o cliente no físico, ser ainda aquele advogado que é conhecido boca a boca, mas hoje com o digital não dá mais para ser assim. Sim. Você não pode ficar refém de alguém bater na tua porta para contratar o teu serviço. Não, Você tem que se mostrar no digital. eu falo, Isso é importante. já puxando até um gancho daqui do escritório do senhor, é um escritório que mesmo nesses padrões, o senhor tem um volume muito alto. Né? Muitas das vezes quando eu vim aqui, o senhor estava atendendo muitos clientes. Então, assim, é algo que a gente pode adaptar. Não quer dizer que só porque você está no físico, não quer dizer que você também já não consegue entrar forte no digital. Porque às vezes muitas pessoas acham assim, mas no digital eu tenho que gastar muito dinheiro. Não, pelo contrário. Se você tem uma certa autoridade e referência no seu físico, né, no seu espaço físico, a gente consegue adaptar e criar formatos nele organicamente para você atrair mais clientes através dessas pessoas fazendo o quê? Coletando feedbacks. Entendeu? O que eu acho que o que me ajuda, e me ajuda até hoje, viver da advocacia, é o tempo, né? Eu tenho 22 anos de profissão, como eu Sim. falei,
E a gente acaba criando uma carteira de clientes. Sim. Eu acho que isso é o que me mantém, mas eu vejo que para que eu possa galgar eh, uma outra realidade dentro do escritório, o digital é muito Sim, não, importante. muito importante. E aproveitando, explicando a questão do feedback, quando a gente fala feedback, pô, mas a pessoa vai dar o feedback. Não, o feedback a gente consegue literalmente triturar todo ele e ver quais são as questões que o cliente mais bateu na tecla. Vamos dar um exemplo. Essa caneta aqui, o cliente chegou aqui e ele viu essa caneta. Só que não foi só um cliente que falou isso. De 20 que passou aqui, 15 falou sobre a caneta. Pô, doutor, a caneta do senhor é legal. Então é algo que o cliente ele repara em tudo. Pô, ele reparou no mínimo detalhe, então outros detalhes aparentes ele também vai. Pô, mas o que isso tem a ver com o direito? O que tem a ver isso com o advogado? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Se você vem em um local que você não se sente seguro, por exemplo, o doutor citou um pouco a questão dos livros. Se você não se sente seguro, a pessoa olha, né, o cliente olha e não vê uma aparência, porque hoje as pessoas elas compram muito pela aparência, né? E no digital a gente consegue inverter isso através dos feedbacks, porque quando a pessoa ela pensar em vir aqui no escritório, ela já vai se sentir um pouco mais acolhida. Por quê? A gente vai trazer um formato parecido, igual a esse que estamos fazendo aqui agora. Estamos batendo papo, explicando mais ou menos como funciona aqui o escritório, algo que ele já faz isso no espaço físico dele, só que isso que a gente faz no espaço físico, a gente vai transmitir isso no digital. Sim. É onde quando algum de vocês vierem aqui, vocês já vão sentir parte da casa. É como Sim. se a gente fosse, sei lá, no Big Brother, de tanto que a galera assiste Big Brother, se for no Big Brother já vai saber onde é o quarto do líder, onde é não sei o que, já sabe, já está adaptado, entendeu, ao ambiente. E a mesma coisa quando a gente fala, transmite isso na rede social, entendeu? Só que existe algumas técnicas que fazemos para isso parecer um pouco mais real, não só algo virtual, mas quando você vem para o lugar, você já se sinta parte da casa, entendeu? Então é algo que na rede social aqui, né, com o escritório do doutor, e esse formato que estamos fazendo aqui é o quê? É um desafio para nós, né? Também um desafio, acho que imenso também pro doutor, porque ele vai acabar se expondo um pouco mais o íntimo dele aqui dentro do escritório, mas é justamente isso que hoje a internet ela pede. Ela pede o íntimo. Ela quer saber, tipo, que horas o doutor ele tem, às vezes, audiência. Às vezes a Sim, sim. pessoa parece engraçado, mas é. Hoje aqui nós estamos num espaço de mais ou menos uns 32 metros quadrados, onde trabalha somente eu e uma secretária, Sim, né? Mas nós temos outros colaboradores, muitos deles trabalham até em casa. sim. Isso porque o Então digital hoje facilitou. já dá essa condição. Sim, Então, hoje a gente não precisa ter um escritório muito grande. É que tem pessoas, tem advogados que entendem até que não precisa mais do escritório. não precisa. Basta ter digital. Tem gente que tem escritório virtual. Eu não, eu acho muito importante Não, é porque eu importante. acho que o ponto comercial, o ponto físico, ele é muito E importante. a sua referência, né? Exatamente. Então, hoje tem pessoas que não vejam dessa forma, mas as pessoas um pouco mais antigas, elas se sentem mais seguras, saber que, não, ó, tem um endereço lá do escritório do doutor, tem um endereço, vai lá no endereço, vai lá que vai encontrar ele. Agora, quando você vai no digital, às vezes você não sabe nem de onde é que é a Sim, pessoa. Não estou dizendo, colocando em dúvida a qualificação de outros, né? Mas dos colegas, mas eu vejo muito importante o espaço físico. isso dá uma credibilidade. O cliente ele vai entender que se ele pesquisar o local, ele passar aqui, muitas vezes as pessoas elas só querem passar na frente para ver se realmente Se existe. existe. Então é algo que vai converter mais cliente para vocês. É onde até entrar nessa questão do que aqui não é só uma soma de marketing, é a soma de gestão,
entendeu? E entre outras coisas que no meio do caminho vai surgir alguma dúvida aqui com o escritório do doutor, e nós estamos sempre ali preparados para dar o melhor suporte, seja em qualquer área, porque também temos parceiros em diversas áreas que vai dar essa, esse suporte para nós, para identificarmos juntos e resolvermos juntos esse problema. Porque esse problema, por exemplo, seria um problema de gestão. Porque, por exemplo, o senhor tem um espaço desse, o digital está forte. Como que a secretária, às vezes, ela vai dar conta? Entendeu? Por isso que existe o quê? A questão de darmos o treinamento para... Né? Existem algumas ferramentas aí que até a própria inteligência artificial, como automações e tudo mais, que ela vai dar essa facilidade. Então, às vezes, porque tem muito curioso, e vamos ser bem sinceros, às vezes tem muito curioso, e o que a gente pode fazer para resolver esse curioso? A gente tem uma caixa de perguntas. Dentro do perfil do doutor, vai ter ali destaques, tirando dúvidas sobre algumas especializações que ele faz, né? Escritório, né? Escritório. Entendeu? Como... perdão, doutor. Porque aqui, como eu te falei, aqui eu tenho a minha especialidade, porém o escritório, com os colaboradores que nós temos, extra-escritório, a gente consegue atuar em mais áreas. Em mais áreas, né? Então isso vai facilitar a comunicação, né? E para você, para ver se realmente o escritório ele está dentro da sua necessidade. Então a gente temos que expor isso. Não é só você vir aqui no escritório para você tirar a sua dúvida. Entendeu? Às vezes é onde eu expliquei muito pro doutor, é onde ele acaba perdendo um pouco do tempo dele. E o nosso tempo é algo muito valioso, né? Então, eu falei pro doutor, se fizermos de um formato diferente, né? Talvez melhore até a qualidade de vida também, né? Sim. Porque ele é um ser humano, né? Melhora até a qualidade de vida dele e melhora até também a questão do ambiente aqui do escritório, né? A produção ela vai aumentar de uma forma mais tranquila, algo que não necessariamente vai extrair aqui a energia de todos, e aqui numa sexta-feira, ó que legal, numa sexta-feira que já mudamos algumas situações aqui com o doutor, e uma sexta-feira estamos aqui batendo um papo, entendeu? E nessa sexta-feira e em algumas outras sextas-feiras aí o doutor falou, eu não consigo te receber porque eu tenho que fazer uma petição, eu não posso te Eu tenho receber, prazo para cumprir. eu tenho prazo para cumprir, entendeu? Então, assim, quando a gente fala também da questão do marketing, mas também a gente fala sobre a questão de gestão e de organização de todo o escritório, porque isso vai facilitar na hora do marketing, sabe por quê? Porque a gente cria um conteúdo bomba, por exemplo, cria um conteúdo e bombou sobre alguma especialidade aqui que o escritório tem, especialização. Falo muito de especialidade por causa da questão, muitos anos trabalhando na área da saúde é um pouco complicado, mas assim, alguma especialização aqui há uma demanda gigante. Como que o escritório ele está preparado para atender isso daí? Então é onde muitas pessoas elas reclamam muito, pô, mas eu não tenho cliente, porque às vezes você até tem bastante cliente aí na sua esteira, aí tá vindo bastante cliente, só que você não tá conseguindo dar a devida atenção para ele. E isso também, para nós do marketing, é onde você vai... A primeira pessoa que a pessoa sempre reclama é, pô, mas o pessoal do marketing não está me trazendo cliente. Nós até estamos trazendo cliente. Só que na hora da aquisição de fato desse cliente, está tendo um erro de comunicação. Entendeu? Ou às vezes a secretária ela não tá conseguindo tirar todas as dúvidas do cliente para ele se sentir mais confiável que o doutor ele vai ser capaz de resolver esse problema, né, do cliente. Então é onde que nós, como marketing, também como gestão, é onde fazemos uma análise total da sua empresa. Por isso que aqui nós vamos fazer o quê? Muitos setores aqui do escritório, nós vamos mostrar o antes e depois. E eu vou ser bem sério para vocês. O doutor aqui, que muitos parceiros, né, doutor? Ele consegue dar conta. Agora imagina esse cara aqui, ele conseguindo ter uma organização e um planejamento melhor.
como ele vai conseguir aumentar a produtividade dele, como ele vai conseguir aumentar a sua receita, aumentar. Porque a gente for falar de marketing e é isso. Marketing é para atrair mais clientes e ter mais receita, entendeu? Mas de uma forma que a gente realmente consiga entregar de fato aquilo que o cliente espera, né? Não adianta a gente ter mais de 1.000 atendimentos no mês e não conseguir resolver metade. A gente tem que trabalhar sempre com a qualidade, né? Né? Trazer o resultado esperado, né? Que é o que todos Que esperam. todos esperam, é E isso, verdade. né, cada vez mais vai te deixando mais, né, na questão. Então aqui a gente só está explicando um pouco como vai funcionar um pouco esse formato que estamos fazendo aqui e os próximos aí que vão vir. Aí, doutor, como eu expliquei para o senhor quais são as suas dificuldades e o senhor explicou, é, é algo que não é só o senhor, mas como outros advogados também, porque o advogado, muitos deles têm essa questão realmente do físico, alguns novos aí, né, eles têm essa questão do digital, e eu acredito que a gente pode extrair tanto os dois lados no mesmo nível e que ambos os dois, que dá para se conectar, né, porque, pô, tem cliente que às vezes ele tá desesperado e às vezes a esteira de mensagem está muito grande e ele não consegue mais, pô, se ele conseguir vir até o escritório, não com o senhor, né, porque às vezes você pode estar em alguma audiência e tudo mais, que é até algo que vocês vão perceber um pouco, que quando o doutor Cristiano ele sumir um pouco, vocês já vão entender qual que vai ser a demanda dele, porque isso é onde muitas pessoas não entendem. Pô, mas por que o advogado, eu mando mensagem e não é ele que fala comigo? Aí vocês vão entender agora o real motivo por que ele não Mas atende. eu tento manter, eu tento manter a proximidade com o cliente. É muito difícil a minha secretária falar com os meus clientes. Geralmente eu conduzo Sim, esse contato, que eu acho que como eu te falei, o advogado é como se fosse. Ninguém sai de casa, eu vou procurar um advogado. Já sai geralmente é uma indicação, sim, né? É, isso eu digo lá atrás, né? Hoje com o é, digital tá tá diferente. Mas diferente. assim, a pessoa se sente mais segura quando se sente acolhida Sim, pelo o advogado, não no caso, uma secretária, um estagiário, né, uma outra pessoa que venha trabalhar no escritório. Porque quando ela vai no escritório, o objetivo dela, quando ela vai procurar o o advogado advogado, procurar ele. propriamente o advogado. Então não dá para terceirizar esse trabalho, Sim, entendeu? Ainda mais no primeiro momento, sim. né, que a pessoa quer contar o, o problema, quer saber como é que pode ser solucionado. Então, esse primeiro contato com o advogado, eu acho que é de suma importância. Não, com certeza. Igual foi pro senhor isso, eu acho um diferencial imenso do senhor, porque o senhor dá muita atenção para os seus clientes, e inclusive até fora do horário, né? Algo Sim, que muitas das vezes eu puxei até um pouco a orelha do doutor, porque isso acaba desgastando muito a energia dele também, né? Então acho que temos que criar alguns meios de comunicação, né? Então é o que eu falo, o marketing e a gestão, ela não é só essa questão de você organizar, mas também são pessoas dentro desse ecossistema que estão de frente de situações, entendeu? Então imagina se você não tem ali o seu, digamos, um dia, você não está 100%, mas você está 70%, está 50%. Um dia que o seu está doente. Então a gente não pode diminuir essa taxa de eu qualidade, né? costumo dizer que eu não tenho esse privilégio de ficar doente. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiquei 5 dias internado, que eu peguei uma dengue hemorrágica e eu fiquei desesperado, porque Prazo, né? e assim, eu tenho esse contato direto com o cliente. Sim. Eu não tenho essas ressalvas de só falo com o cliente
no primeiro momento, quando for para acertar os honorários, não. O cliente ele tem meu contato pessoal, ele tem o escritório. Então, esse contato, ele não tem um limite, né? Eu Sim, não impus o impôs. limite. Mas são detalhes que temos que ajustar, mas não Sim, tem que deixar de fazer, porque isso é digamos que é uma exclusividade, né? Para vocês entenderem eu que vejo um um diferencial diferencial, de alguns colegas aí. um Tem, acolhimento a mais ali para o cliente, porque é complicado. Às vezes você está desesperado, igual o doutor Cristiano, que tem uma parte aqui criminal, que às vezes tem pessoas que estão desesperadas, aconteceu algo com ela agora, como ela não vai ter o contato do doutor? Às vezes o doutor precisa estar em alguma situação na hora ali, e aí? sim, Entendeu? muitas Então, vezes de madrugada, de madrugada. Entendeu? Então, é aquilo, basta ser advogado, final de né? semana. Eu costumo dizer que médico e advogado não tem hora. Não tem hora, Não né? tem hora. É complicado, Não tem hora e nem dia. e nem dia, né? Então, só para a gente finalizar, então esse primeiro vídeo é o vídeo de apresentação aqui do escritório do Dr. Cristiano Marcos, né? Tô 22 anos aí no mercado aí, então 22 anos são 22 dias, nem 2 anos, né? E aquelas, né, Enfim, 2 meses, enfim. Então, vamos mostrar um pouco como que é o cotidiano aqui a rotina aqui do escritório do doutor, para vocês terem um pouco mais de proximidade, para vocês entenderem também qual é a nossa real intenção, que a intenção não é só atrair clientes, não, a nossa intenção também é dar informação, tirar as dúvidas de vocês, e no futuro aí próximo, se vocês precisarem de alguma questão do Dr. Cristiano, ele vai estar aqui à disposição com toda a sua equipe, né, doutor? sim. E desde já, Richard, eu te agradeço aí mais uma vez pela essa oportunidade. Acredito no seu projeto, acredito que seja algo que vai trazer grande relevância para a minha advocacia e conto com você. Sim, e eu conto com vocês, hein? Doutor, obrigado. Um abraço. E é isso, pessoal. Então, esse é o nosso primeiro episódio de introdução. Para vocês entenderem como vai ser a dinâmica aqui, vocês conhecerem esse espaço maravilhoso do Dr. Cristiano. Beleza? Até o próximo episódio aí. Um abraço a todos. É isso. Abraço.